E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai estar vendo sobre aquela questão, né, que eu estava falando para utilizar os métodos de sobrecarga junto com a herança, certo? E dentro disso eu também falei assim, não, eu vou levar uma coisa a mais também, porque só misturar esses dois juntos assim não vai ficar um vídeo tão interessante. E eu resolvi também trazer a parte de questão de referência, né? Como referenciar uma classe mãe dentro de uma classe filha e como você referenciar os atributos dentro da sua própria classe, certo? Então, como funciona isso? A gente, quando utiliza a questão de herança, né, que nós temos a classe mãe e a nossa classe filha, né, a gente precisa, quando vai fazer um projeto muito grande, a gente precisa referenciá-la de alguma forma. Falar assim, ó, esse é o objeto construtor que eu quero, esse é o método que eu quero, entendeu? E a mesma coisa funciona quando a gente vai estar trabalhando com sobrecarga de métodos, né, que a gente tem que especificar qual é o atributo que a gente vai estar utilizando. Então, tendo isso em mente, a gente vai começar a codar um pouco aqui agora. Eu vou criar um método, né, para a gente entender como isso funciona. Então, vamos lá. Eu vou estar compartilhando minha tela aqui agora com vocês. Eu vou estar utilizando o mesmo código que eu utilizei no vídeo que eu trouxe a explicação de herança, né? Então, vamos lá. A gente está com o nosso código normal aqui, o mesmo código que você já tem acesso lá na GitHub, né? Então, um código bem tranquilo, bem clean. E vamos criar mais um método aqui, só que antes disso, vamos criar um objeto. Um objeto não, um atributo. Vou até alterar aqui que está errado, atributo. Então vamos lá, vamos começar aqui, como a gente quer de jeito simples, vamos colocar público mesmo, né? Então vamos deixar ele public aqui para todo mundo ter acesso, que ele vai ser um tipo inteiro e ele vai ser um número, certo? E vamos passar também aqui para a gente, nos nossos métodos construtores, certo? Vamos atribuir um valor para número, deixar número com o valor setado, um valor default. Então, a gente vem aqui, ó, vamos colocar o nosso public, mãe, certo? E vamos aqui agora passar aqui a informação. Ele vai pegar um inteiro, certo? E esse inteiro ele vai ser chamado de num. Deixa eu colocar ele aqui de num. E o que vai ser? X ponto, né? Número igual a num1. Então, na hora que a gente utiliza o TIS aqui, certo? A gente está se referenciando aos atributos da nossa classe. Então, na hora que eu utilizei o TIS, eu falei assim, ó, então número, né? Ele vai ser igual a número 1. E quando a gente for utilizar esse construtor na nossa classe filha, a gente só vai precisar colocar o super e passar, né, o valor de número 1. E logo em seguida já vai ser atribuído o valor ao número. Então vamos criar aqui outro exemplo. Deixa eu pegar aqui, criar um método aqui de soma. De soma, pode ser? Vamos criar um método de soma aqui. Então vai ser um public, vai retornar um inteiro, certo? Então ele vai ser um get número, get número não, get soma. Get soma não, get operação. Operação, certo? E vamos passar o valor de N1, certo? De N1 não, de número. Então, return this ponto. Número mais 40, por exemplo. Então, vai retornar um inteiro que vai passar isso para a gente. E agora, como que a gente faz para utilizar isso na nossa classe filha? Certo? Eu pensei que já estava programando na classe filha, mas disfarça. A gente já está aqui com os nossos construtores, está bacana, perere pão duro, bonitão. E agora a gente vai precisar passar valores, certo? Então, vamos realizar o cálculo aqui na nossa classe filho. Eu só vou beber uma água porque o tempo está meio seco, senão minha voz fica meio zoada. Pronto, água bebida. Vamos criar aqui, né? Vamos criar não, vamos pegar e vamos utilizar o mesmo método que a gente utilizou lá, que foi o get coisa, né? O get
o get... Ai, caramba, esqueci o nome do get aqui. Get operação. Então, vamos aqui, ó. Public, certo? Vai retornar um inteiro. Get, get operação. Então, a gente já está aqui fazendo uma sobrecarga. E o que ele está fazendo aqui, ó? Tá vendo que ele já chamou o super aqui pra gente, né? Já está falando assim, ó. Então, a gente está pegando o get operação, né? Vai retornar a get operação daqui. E é muito viagem isso. E para ficar melhor, vamos fazer assim, ó, para não dar chabu. Vamos definir como 10 melhor. Definir como número 10, 40 mais 10 vai ter que retornar 50 quando a gente for fazer lá. E aqui, o que a gente vai fazer? Vai estar retornando o get operação, certo? Então, quando a gente utiliza o super, a gente está se instanciando a essa operação. Então, ele veio aqui na classe mãe e falou assim, ó, eu vou estar utilizando o seu método super, beleza? Então, tendo isso, vai ser pererê pão duro, vai dar sucesso. E aqui a gente vai colocar a nossa operação, certo? Então, vamos colocar aqui o get operação, ele vai ser um valor tipo de 10. Vamos ver se vai rodar? Então, aqui vai 10 não. Vou colocar um valor mais acima. Vou colocar 100 que a gente vai conseguir distinguir muito bem, certo? E aqui ele está dando como inteiro. Não, a gente pode fazer um cast aqui para facilitar a nossa vida, né? Então a gente pode colocar aqui que ele vai retornar uma string, certo? Então vou colocar aqui que ele vai retornar uma string. E aqui ele vai chorar, a gente só vem aqui e dá um castzinho nele aqui, ó. Wrap, pou, perere pão duro foi a mesma coisa. E aqui a mesma coisa, que eu vou retornar uma string. Certo? Então aqui, como ele já está pegando e fez a conversão, aqui eu também não vou precisar mexer, teoricamente. Então vamos colocar o código para rodar. Vamos dar um salt aqui. Ele vai printar primeiro a da mãe, certo? Mãe, mami, né, no caso, ponto. Get operação. E depois a gente vai dar um salt aqui também em filhote ponto get operação. Então vamos rodar para ver se isso daqui vai dar certo? Run. Vamos ver. Tararara. Construindo. Construiu. Como estava em string ali, ele só concatenou. Ele pensou que aqui em filho seria como... Ele seria como um string, mas vocês viram que deu certo. Então aqui eu fiz a soma, certo? De 10. Não sei por que aqui não realizou a soma de número, sendo que eu passei o valor para número. Mas eu posso fazer isso aqui também. No 1, e aqui ser igual a 10. Certo? E aí vai funcionar também, porque eu não estou passando nenhum parâmetro para o método construtor. Vai rodar, vai passar 50. E aqui a gente pode pensar e fazer isso aqui, ó. Pode fazer ele retornar uma int, certo? E aqui a gente só faz isso daqui, ó. Ele não vai deixar, né? Quer ver? Wrapper. Aqui ele vai retornar um integer dessa string para isso daqui. Então, capaz de rodar tranquilamente. O que ele está falando aqui? Tá reclamando aqui que vou retornar uma string dali, mas aí ele vai ficar chorando aqui. Vamos fazer aqui então uma int também, né? Que aí não vai parar de dar esse problema. Int. E aqui a gente só... Opa. E aqui a gente só retira esse string value aí. E vamos rodar. Aqui ele está reclamando. Aqui não precisa mais disso daqui, certo? Então, vai estar funcionando normalmente. Então vamos rodar aqui para ver.
50 e 150. Então aqui a gente trabalhou o conceito de herança já, certo? Viu como se faz a referência de um método ou de uma classe. A mesma coisa quando você utiliza o super dentro de métodos construtores, funciona da mesma forma, né? Não tem uma diferença, não é algo tipo, oh meu Deus, que diferença. Não, você sempre vai utilizar o super para você estar utilizando algum método ou algum atributo, ou até mesmo as classes construtoras, quando você está se referindo à classe mãe, especificamente, e o TIS, quando você está se referindo a um objeto que está dentro da sua classe. Então, um atributo, um método, um objeto que você esteja se referindo dentro da sua classe. Tudo bem? Então, esse foi o vídeo de hoje. Amanhã a gente vai estar vendo provavelmente sobre classes abstratas, né? Que é outro negócio surreal, fantástico pra caramba. Então, tchau, tchau, galera, e até amanhã.